Quero agradecer ao pastor Neto, a cada um dos obreiros que se encontram, a cada um dos membros, dos irmãos, das irmãs. Agradeço a diaconisa Patrícia pelo convite. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho. Louvo a Deus também pela vida do irmão Cleiton, juntamente com a sua filha, que se disponibilizou a trazer a gente. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 8 a seguir. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem como fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Os irmãos podem se assentar. Se os irmãos puderem, eu gostaria que os irmãos deixassem as Bíblias abertas no livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 12. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero pedir aos irmãos bastante atenção para entender a passagem. Não deixe que nada venha distrair os irmãos. Amém? Amém. A chamada de Abraão, que posteriormente, de acordo com Gênesis, capítulo de número 17, versículo 5, teve o seu nome mudado para Abraão, nos mostra mais um desdobramento da revelação de Deus no Antigo Testamento. Porque Deus, Ele tem um plano de redimir a raça humana que havia caído em Gênesis capítulo de número 3. Então Deus ele tem como propósito escolher um homem para ministrar a esse homem a sua palavra, a sua vontade, os seus princípios, as suas leis. Desse homem vai nascer uma família. Dessa família Deus vai gerar uma grande nação, a nação de Israel. Deus ele tinha o propósito de fazer com que a nação de Israel fosse uma nação que pudesse alcançar os demais povos através da pregação, através do testemunho. Deus tinha um propósito para que as demais nações, ao olhar para Israel, pudessem se converter, serem alcançadas. Deus tinha um propósito de, através da nação de Israel, que viria surgir a partir de Abraão, que foi chamado em Gênesis capítulo de número 12. Também cumprir a profecia de Gênesis capítulo de número 3, versículo 15. Pois em Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, havia uma promessa que um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Então, é da descendência de Abraão que vai nascer a nação de Israel. E é da nação de Israel que vai nascer Jesus, o Messias, o descendente da mulher, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, para vencer o diabo, o pecado e o inferno. Então, ao olhar para Gênesis capítulo de número 12, e para Hebreus capítulo de número 11, nós entendemos que Abraão, ele tinha um chamado. Eu quero te perguntar nessa noite, você possui um chamado da parte de Deus? Possuir um chamado é ter sido convocado por Deus para o cumprimento de uma tarefa, que com base em sua autoridade, é Ele mesmo quem chama,
É Ele mesmo quem estabelece o que deve ser feito, como deve ser feito e por quem deve ser feito. Possuir um chamado é o mesmo que receber, aleluias. Possuir um chamado é o mesmo que ter sido convocado por Deus para o cumprimento de uma tarefa que, com base em sua autoridade, é Ele mesmo quem estabelece o que deve ser feito, como deve ser feito e por quem deve ser feito. Com base nessa afirmação, eu quero citar algumas verdades que eu aprendo com a vida de Abraão, que vai servir como norteadores para o desenvolvimento da nossa jornada da fé. Aleluias. A primeira verdade que eu aprendo olhando para a história de Abraão é que o chamado é o mesmo que uma convocação. Aleluias. O chamado de Deus é o mesmo que uma convocação. Uma convocação que muitas das vezes nos faz abrir mão de coisas para seguir na direção que Deus propõe. O chamado é o mesmo que uma convocação para abrir mão da nossa própria direção para seguir em direção na direção que Deus estabelece. É por isso que em Gênesis capítulo de número 12 o Senhor aparece para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus está dizendo: saia do meio do teu povo, saia do ambiente que você está inserido, saia da tua direção, porque você agora vai caminhar na direção que eu vou propor para você. Glória a Deus. Não acontece apenas com Abraão. A Bíblia vai dizer que quando Moisés ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, uma sarça começa a pegar fogo. O Senhor faz um chamado na vida de Abraão, de Moisés, melhor dizendo. A partir do momento que Moisés recebe o chamado, ele deixa de apacentar as ovelhas de Jetro e vai para o Egito para libertar o povo de Deus. Acontece na vida do profeta Eliseu. A Bíblia vai dizer que enquanto Eliseu ele está arando a terra, o profeta Elias passa, joga a sua capa sobre Eliseu. Eliseu entende a partir daquele gesto que Deus estava lhe vocacionando para o ministério profético. Ele mata os bois que estavam usando para arar a terra, ele queima o arado e passa a seguir na direção que Deus havia proposto. O chamado é uma convocação que por muitas das vezes nos faz abrir mão de coisas para seguir na direção de Deus. Aconteceu com os discípulos, quando Jesus ele olha para Pedro, para Tiago, para João, para André, ele diz: vinde após mim, porque eu falei de vocês, pescadores de homens. A Bíblia diz que quando eles recebem essa convocação, essa chamada, esse chamado, eles deixam o barco, eles deixam as redes e começam a seguir Jesus. Porque o chamado nos faz abrir mão de coisas. Aleluia, Deus. Ser chamado significa renunciar. É por isso que a partir do momento que você começa a andar com Deus, alguns ambientes se tornam inapropriados. É por isso que algumas amizades se afastaram. É por isso que alguns relacionamentos se romperam. Porque andar com Deus significa renunciar, significa eu deixar de andar na minha direção para me submeter à vontade, à direção de Deus. Amém, Jesus, aleluia, Deus. Aleluia. A segunda verdade que eu aprendo com Abraão, que teve seu nome mudado para Abraão, é que quando Deus chama alguém, ele se responsabiliza. O texto vai dizer, no versículo 4 de Gênesis 12: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Versículo 5: e tomou Abrão a Sarai sua mulher,
e Eló, filho de seu irmão, e todos os bens que lhe haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Versículo de número 8: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo em Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Eu aprendo com Abraão que quando Deus ele nos chama, ele nos responsabiliza. Em Hebreus capítulo de número 11, nós lemos que quando ele recebeu o chamado, ele não questionou, ele partiu, mesmo sem ter 100% da direção certa que Deus haveria de lhe levar. Porque Deus diz: sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele não tinha uma direção 100% certa, mas ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de uma promessa. Então ele não está tomando uma decisão precipitada, ele está tomando uma decisão debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. Aleluia. Aleluia. Coisa boa, pastor, é quando nós tomamos as nossas decisões debaixo da palavra. Aleluia, Deus. Coisa boa é quando nós andamos e nos submetemos à palavra de Deus. Porque quando Deus ele chama alguém, ele assegura. Abraão teve ou não teve dificuldades na caminhada? Será que ele nunca pensou em desistir? Mas ele estava debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Aleluia. Eu não sei qual que é a palavra que Deus diz ao teu respeito, eu não sei qual é o chamado que você recebeu de Deus, mas se você está debaixo de uma palavra, se você está debaixo de uma promessa, continue. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, grande Deus. Se você recebeu uma palavra de Deus para pregar, pregue. Se você recebeu uma palavra da parte de Deus para cantar, cante. Se você recebeu uma palavra da parte de Deus para estar à frente do círculo de oração, à frente da mocidade, à frente do conjunto de crianças, à frente da obra, continue, porque quando Deus ele chama, ele nos assegura. Então, Abraão, ele desce de Arã para Canaã. Ele passa por Siquém, pelos carvalhos de Moré. Ele chega em Betel, e próximo da cidade de Ai, ali em Betel, ele edifica um altar, e ali ele invoca o Senhor. Eu quero que os irmãos guardem essa informação. Ele edificou um altar. Quando nós chegamos no versículo de número 10 ao versículo 20, a Bíblia vai dizer que houve uma fome sobre a terra. Então Abraão, ele desce com os seus para a terra do Egito. Quando ele chega na terra do Egito, ele fala para sua esposa Sarai, que teve seu nome mudado para Sara: você é muito bela. Se te questionarem, diga: você é minha irmã. Porque se o faraó souber que eu sou seu esposo, ele vai me matar para te tomar como esposa. Assim eles fazem. A Bíblia diz que Faraó toma Sarai como esposa, mas a Bíblia vai dizer que Deus, por amor de Abraão, ele fere Faraó com pragas. Então Faraó, ele restitui a mulher de Abraão. Abraão desceu ao Egito por causa da fome. O Egito era um lugar muito belo, com uma arquitetura diferenciada. O Egito era repleto de pirâmides. As pirâmides, elas serviam como uma forma de demonstrar o poder e a grandeza dos faraós daquela época. Quanto maior a pirâmide, mais significava o poder e a autoridade do faraó daquela época. Mas Deus não permite que Abraão permaneça no Egito. Deus ele fecha as portas. E agora Abraão, no capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que ele vai voltar para Betel. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda. Versículo 4: até ao lugar
do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Aleluias. Gênesis capítulo de número 12, Deus diz para Abrão: sai da tua terra. Ele vai para Betel. Deus não pediu para ele sair de Betel. Ali em Betel ele edifica um altar. Por causa da fome ele vai para o Egito. No Egito Deus fecha as portas e ele volta para Betel. E ali ele edifica o que? Um altar. Sabe o que eu aprendo? Que Deus não nos chamou para convivermos no Egito. Deus não nos chamou para convivermos com pirâmides. Deus nos chamou para convivermos com altar. Amém, Jesus. Aleluia. Porque tem muita gente que no momento da dificuldade quer deixar o altar e quer voltar para o Egito. Porque tem muita gente que diante da dificuldade quer deixar o lugar da adoração e quer voltar para o mundo. Mas Deus não te chamou para conviver com pirâmides. Deus não te chamou para conviver no Egito. Deus te chamou para conviver com altares. Aleluia, Altar Deus. fala de adoração. Glória a Jesus. Altar fala de intimidade. Altar fala de busca íntima de Deus. Aleluia. Como será que está o nosso altar? Glória a Deus. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não medita nas sagradas letras, nas sagradas escrituras? Mas Deus está te chamando hoje para voltar para o altar, para o lugar de comunhão. Não é tempo de voltar para o Egito. Não é tempo de voltar para o lugar de onde Deus já te tirou. Não volta para as velhas práticas. Permaneça em Betel. Permaneça no lugar que Deus te chamou. Deus ele tem um chamado, Deus ele tem um propósito. Aleluia. Com Abrão, eu percebo que na nossa caminhada cristã, a nossa visão deve ser muito maior do que a ambição. No versículo 5 ao versículo 7, vai dizer que o sobrinho de Abraão, chamado Ló, ele tinha muitos servos, ele tinha muito gado, tinha muitas tendas. Abraão também tinha muitos servos, tinha muito gado. A terra não comportava os dois rebanhos. Os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. O que eu disse? Que a nossa visão deve ser muito maior do que a ambição. Então Abraão vai olhar para lá e diz: olha, nós somos parentes, não podemos continuar brigando. Se você escolher, Ló, ir pela direita, eu vou pela esquerda. Se você escolher ir pela esquerda, eu vou pela direita. Escolhe o caminho que você vai, porque nós não podemos mais caminhar juntos. Ló, ambicioso, não entendeu que o motivo pelo qual ele estava sendo abençoado é porque ele estava andando lado a lado com Abrão. Porque em Gênesis capítulo de número 12, quando Deus diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Deus falou isso, não foi para Ló, foi para Abrão. Então a bênção, a promessa era tão grande sobre Abrão que estava transbordando na vida de Ló. Só que Ló não entendeu, e ele escolheu se apartar de Abrão. E a partir daí as coisas começaram a dar errado na vida de Ló. Pastor, tem muita gente que não entendeu. Ele canta, Deus usa. Ele prega, Deus usa. Mas às vezes a bênção dele está atrelada porque ele está em uma igreja bíblica, onde ele está sendo cuidado, onde ele está sendo discipulado. Aí às vezes a pessoa faz igual Ló, se acha grande demais e sai do lugar da bênção. Aleluia. Se você estiver em um lugar aonde você está sendo bem cuidado, não saia do lugar da bênção.
E sabe por que Abrão, ele não briga com Ló? Ele diz: se você escolher a esquerda, eu vou pela direita. Se você ir pela direita, eu vou pela esquerda. Porque Abrão, ele tinha consciência de que quem está debaixo de uma promessa, ele não depende de circunstâncias ou de lugar para prosperar, porque ele está debaixo de uma promessa. Abrão, ele tinha consciência de que o lugar melhor que o homem pode estar é no centro da vontade de Deus. E o pior lugar que alguém pode estar é fora do propósito da vontade de Deus. Aí tem gente se sentindo como Ló. Vou procurar uma igreja maior, porque no ambiente que eu estou, o ministério está limitado. Mas quem está debaixo de uma promessa não depende de lugares ou ambientes para crescer, porque mesmo na escassez, Deus lhe dá o crescimento. Aleluia, Deus. Tem gente que acha que sucesso ministerial é pregar em grandes congressos. Tem gente que está pensando que sucesso ministerial é eu ter mais de 100 mil seguidores no Instagram, é ter o carro do ano, é ter a casa do ano. E eu te digo nessa noite que sucesso ministerial é você cumprir o teu propósito com fidelidade. O profeta Isaías teve sucesso ministerial? Sim ou não? Sim, morreu cerrado no meio. O profeta Jeremias teve sucesso ministerial? Sim ou não? Sim. Ele profetizou antes do cativeiro e durante o cativeiro. Morreu pobre. O apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, teve sucesso ministerial? Sim. Sim. Terminou seus últimos dias em uma masmorra escura, insalubre, aonde os presos, quando saíam com vida, ou saíam leprosos, ou saíam direto para o martírio, como foi o caso de Paulo. Finalizou a carreira, talvez apenas com uma roupa surrada, uma sandália surrada, mas depois de dizer: eu não negocio meu ministério. Aleluia. É aquilo que Deus ele me entregou. Eu combati o bom combate e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça está me preparada, e não somente a mim, mas a todos que esperam a sua vinda. Se Deus te entregou 10 pessoas, que sejam essas 10 pessoas que você venha cuidar com fidelidade. Se Deus te entregou 1000 pessoas debaixo do teu cuidado, que seja com fidelidade. Se o conjunto é pequeno, cuide desse conjunto com fidelidade. Se é grande, cuide com fidelidade. Porque sucesso ministerial é nós sabemos que quando a gente finalizar a carreira, aquilo que Ele entregou a gente fez com excelência. Aleluia. Olhando para Abrão, caminhando já para o final, irmãos. Eu vejo que Abrão, ele tinha uma visão na promessa muito maior do que a ambição. Porque no versículo de número 10 vai dizer que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. E era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Ló, ele olha para Sodoma e para Gomorra, ele vê as campinas verdes e ele é atraído pelo exterior, pela ambição. Mas Abrão não, porque ele estava debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Sodoma era até bonita por fora, mas por dentro era podridão. Em Sodoma, o adultério era permitido. Em Sodoma, o sexo fora do ambiente do casamento era permitido.
Em Sodoma, a idolatria era permitida. Em Sodoma, a mentira era permitida. E Ló foi seduzido por isso. Mas Abraão não. Porque Abraão estava debaixo da palavra. O crente que está debaixo da palavra, ele olha para o mundo. Pode ser até atrativo para a carne, mas ele não cai. Aleluia. Porque ele é guiado pela palavra. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Aleluias. Ele tem discernimento para dizer não ao pecado. Aleluias. Aí no versículo de número 14 diz assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Deus espera Ló se apartar para voltar a falar com Abrão. Isso significa dizer que enquanto Ló estava com Abrão, Deus não estava falando como queria falar com Abrão. Mas quando Ló se aparta, Deus volta a falar com Abrão. Aleluia. Quais são os teus relacionamentos? Porque existem coisas e existem pessoas que se colocam entre nós e Deus e impedem Deus de falar conosco. Depois que você fez essa amizade, a tua vida cristã melhorou ou piorou? Depois que você entrou em determinados relacionamentos, a tua vida com Deus melhorou ou piorou? Depois que você começou a assistir determinados programas, a tua vida piorou ou melhorou? Porque Deus ele requer de nós intimidade. Deus ele quer que nós nos guardemos. Enquanto Ló estava com Abrão, Deus não estava falando. Mas quando Abrão aparta, o Senhor volta. Mas quando Ló aparta, o Senhor volta a falar com Abrão, dizendo: levanta os teus olhos, olha, aleluias, todo este lugar, porque toda essa terra que vês te hei de dar, farei da tua descendência como o pó da terra. Aleluia. Glórias a Deus. Para finalizar, irmãos, em Gênesis capítulo de número 15, já se passou algum tempo desde Gênesis capítulo de número 12. O Senhor volta a falar com Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí Abraão diz: Senhor Deus, que me há de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa do ancião Eliezer. Ou seja, em Gênesis capítulo de 15, já se passou um tempo desde Gênesis capítulo de número 12. E aqui em Gênesis capítulo de número 15, parece que a fé do patriarca já está um pouco balanceada. Quando o Senhor se revela a ele como escudo, ele diz: Senhor, lembra da promessa que o Senhor fez lá atrás, que de mim faria uma grande nação? Pois é, já estou velho, avançado em idade, e a minha herança vai ser herdada pelo Damasceno Eliezer, que é o meu criado mais velho. Aí Deus fala: não, Abraão, o que sair de ti e da tua esposa, esse será o herdeiro. Mas Senhor, eu estou avançado em idade. Aí a Bíblia diz, no versículo 5: então o levou fora. Abraão está dentro de uma tenda. Dentro da tenda ele está limitado, porque a tenda tem uma determinada altura, tem uma determinada distância de um lado para o outro, da frente para trás. Então dentro da tenda, os passos dele estão contados. Mas Deus ele tira ele de fora da tenda e diz: Abraão, olha para cima, olha para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. Eu imagino Abraão tentando contar 1, 2, 3, 4. Senhor, não dá. Assim será a tua descendência. Aleluia, Jesus.
Em Gênesis capítulo de número 15, Deus ele renova a fé do patriarca. Às vezes nós nos sentimos como dentro de uma tenda, limitados. Mas Deus está nos chamando para fora para dizer: amplie a visão, porque aquilo que eu prometi sobre a tua vida ainda está de pé. Amém, Jesus, aleluia, Deus. Gênesis capítulo de número 17, Deus muda o nome do patriarca, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Gênesis capítulo de número 21, nasce o filho da promessa, Isaac. Em Hebreus capítulo de número 11, Abraão está na galeria dos heróis da fé. Por quê? Ele venceu a sua jornada pela fé, porque se submeteu a uma promessa, a palavra de Deus. Nós todos estamos em uma jornada. Não perca a fé. Se submeta à palavra, porque como patriarca nós venceremos. Aleluia, Se você recebe Deus. essa palavra, glorifica o nome do Senhor, em nome de Amém, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Amém, Jesus.